possível ver a apresentação? Sim. Então, boa noite, prof. Seria boa noite a todos se tivéssemos a presença dos nossos colegas, mas vamos seguindo assim. Iremos falar um pouco hoje sobre o tratamento de inclusões no processo siderúrgico, o tema escolhido do nosso seminário. Somos alunos da Engenharia Metalúrgica. Esse trabalho está sendo apresentado na disciplina de Termodinâmica 2, com a professora Fabiana. Eu sou o José Ismael. E eu sou o Gustavo Fórmula, eu vou dar seguimento na apresentação. Então, dando um breve sumário do que a gente vai falar para vocês durante a apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, sobre as inclusões, o conceito básico sobre elas. Vamos falar um pouquinho sobre as inclusões endógenas e exógenas, e depois vamos relacionar esse conteúdo com o artigo que a gente foi proposto pela prof. E depois uma breve conclusão para fechar. Pode passar. Então, inclusões são partículas usualmente exógenas ou endógenas, que podem estar presentes nas microestruturas, sendo capazes de alterar de forma nociva as propriedades físicas, mecânicas e corrosivas de um material. Então, inclusões basicamente vão estar na nossa vida durante a fabricação do aço, né? E nós vamos ter que aprender a lidar com elas. É possível ver também aqui na imagem que elas são concentradores de tensão, né? Naquela imagem é possível uma propagação de trinca gerada por uma inclusão. É até legal a gente relacionar, por exemplo, com a matéria do professor Jefferson Haag, que é Metalurgia Mecânica, onde a gente aprende sobre falhas mecânicas e como isso ocorre. E aqui é possível vivenciar uma falha que pode ser ocorrida desde o processo de fabricação, lá no início, né? E não por uma tensão que foi maior do que a resistência mecânica do material, né? Essa concentração de tensão que gera uma trinca, e essa trinca vai se propagar, vai ocorrer geralmente uma falha do material, pode ocorrer, né? E isso vai danificar ou vai projetar uma falta de qualidade em propriedades do nosso material, do nosso aço. Aqui, então, alguns problemas recorrentes, né? No caso das inclusões. Inclusões podem ficar e se acumular na superfície do refratário. Isso acontece, pode ocorrer uma reação, né, entre o metal líquido, né, as paredes do refratário, né, ocorrer alguma reação, e inclusões podem ser geradas a partir disso. Geram problemas sérios se acabarem na casca do aço líquido, que começa a se solidificar, né, e podem permanecer no bocal de saída do forno, panela, né, atrapalhando no fluxo do fluido e na viscosidade durante a solidificação. Então, após o Gustavo aí conceituar para nós as inclusões e mencionar que existem dois tipos, colocamos um resumão desses dois tipos aí, mostrando principalmente de quais processos eles seriam provenientes, né? Sendo as inclusões endógenas resultantes principalmente do processo de desoxidação do aço, e as exógenas surgem principalmente como consequência de reações como a reoxidação, né, e da interação mecânica do aço com o que está na sua volta, né, como, por exemplo, a erosão do revestimento do refratário. Indo um pouco mais adentro aí das inclusões endógenas, o aço aí ele passa por um processo de oxidação seletiva, né? O excesso de oxigênio ele não é interessante a partir do momento que ele é rejeitado na solidificação do aço, em ligote, no lingotamento contínuo, e o excesso de oxigênio ele causa outros defeitos como bolhas e as inclusões aí. Controlar esse excesso de oxigênio, a quantidade de conteúdo de oxigênio, ele é fundamental, tendo em vista essa influência em propriedades e na estrutura do material. Então, esse conteúdo elevado é necessário que ele seja reduzido. E é aí que entra o processo de desoxidação, né?
que seria a remoção do oxigênio, através da adição de um elemento que ele vai formar um óxido reagindo com oxigênio, de maior estabilidade, né? E aí ele vai fazer com que o oxigênio ele não fique retido no aço em excesso. Aqui colocamos mais uma imagem aí de uma inclusão, e no lado direito botamos aí de maneira o processo geral até o lingotamento, porque esse processo aí depois, lá na frente, voltaremos a falar dele quando formos tratar do artigo escolhido. Vou passar de novo agora para o Gustavo seguir explicando agora sobre as inclusões exógenas. Então, a gente separou aqui uma listinha sobre algumas características das inclusões exógenas, né? Importante destacar que as inclusões exógenas geralmente têm um tamanho grande, né? Maior do que as inclusões endógenas. Geralmente resultantes de uma erosão de um refratário ou um aprisionamento um reaprisionamento da escória, né? Que vem da escória. Tem composição química variada e multifásica, né? Um formato geralmente irregular, estão presentes em menor número quando comparados com as inclusões pequenas, né? Tem um menor número, porém são mais prejudiciais, né? Distribuição esporádica no aço e não dispersas como as inclusões pequenas, e são mais nocivas as propriedades do aço devido ao seu maior tamanho, como eu falei ali antes. Por ter um tamanho maior, diferenciando das outras inclusões, vai ser mais prejudicial na nossa matriz, na nossa rede. Pode passar. Então, aqui alguns motivos para a falta de flutuação, né, que acontece com as inclusões exógenas. São formadas em etapas tardias na fabricação do aço líquido. Geralmente, as exógenas são formadas quando o metal já está com o seu processo de fabricação no fim, né? Já está pronto para solidificação, para transferência para o molde de solidificação. Isso não dá tempo de uma inclusão sair, às vezes, em direção à escória ou ser eliminada, né? Então, transferência ou erosão nos fornos metalúrgicos, deixando tempo insuficiente para subir antes do lingotamento. Como estava falando, durante o processo de lingotamento ou solidificação, pela transferência ou erosão que gerou uma inclusão, às vezes não dá tempo e a gente não consegue eliminar essa inclusão. Falta de superaquecimento suficiente, o escoamento do aço fluido durante a solidificação, induzindo o aprisionamento da escória presente no molde, e o reaprisionamento das inclusões que já tinham flutuado antes de entrar completamente na escória. Aqui é legal destacar que, às vezes, uma escória que já estava, uma inclusão que já estava quase chegando na escória, já tinha flutuado, porém, às vezes, por algum motivo, ela volta de novo para o banho líquido. E aí acontece esse reaprisionamento, né? Uma inclusão que, teoricamente, já estaria fora do nosso metal líquido, né? Que seria benéfico, acaba voltando, né? E isso é um motivo para a falta de flutuação, né? E que, por fim, vai gerar uma inclusão exógena durante a solidificação. Pode passar. Então, depois de darmos essa introdução aí, a gente vai entrar um pouco no nosso artigo escolhido. Então, conseguimos dar um resumo que aborda bem o foco do nosso tema, do seminário, né? Que seriam as inclusões, falamos um pouco sobre as inclusões, apresentamos ali um resumão dos tipos de inclusões em quais processos estariam inseridos, e agora, fazendo uso do artigo, iremos destacar aí o tratamento de inclusões, a investigação dessas no aço. Então, o título do artigo é a investigação de inclusões não metálicas num aço de baixo carbono desoxidado ao alumínio na etapa do refino. Resumão desse artigo aí, que também está relacionado com o que já falamos, tá?
Então, quanto mais inclusões nós temos, já vimos que menores serão as propriedades mecânicas do aço. E quanto maior o tamanho da inclusão, como já destacado também pelo Gustavo Forman, maior é o efeito prejudicial no aço. E isso nos leva ao objetivo do artigo, né? E a fazer os fechamentos aí que a gente vem destacando também do seminário, que é investigar o tamanho, a quantidade, a forma e a composição química dessas inclusões, né, formadas ao longo do processo do refino desse aço carbono, que, no caso do artigo, foi desoxidado ao alumínio, né, em função de um tempo, temperatura, pressão, né, e esse objetivo dessa investigação, o objetivo final é a flotação de inclusões, todas as inclusões acima do tamanho de 25 micrômetros. O aço escolhido foi o aço SAI 1015. Na sequência, eu vou estar explicando o porquê da escolha desse aço. Foi desoxidado ao alumínio em função do tempo, né? E ao longo do tempo de todo esse processo, foram retiradas algumas amostras, que estão em destaque na tabela abaixo. Então, final da elaboração do aço lá no convertedor, retirada uma amostra. Início do refino do aço no forno, retirada outra amostra. Então, adicionou-se o alumínio, outra amostra. E depois avaliado também, após a adição do alumínio, conforme o passar do tempo. Então, nota-se ali na amostra 4, por exemplo, 5 minutos após a adição de alumínio, outra amostra foi retirada. Até a amostra 8, que foi 15 minutos após ali o lingotamento. Seguindo explicando a metodologia, o que foi feito com essas amostras? Elas foram analisadas por meio de um processo de metalografia tradicional, coletaram-se as amostras, elas foram cortadas, embutidas, lixadas, tiveram seu ataque químico, né? Foram identificadas e passaram por um processo de análise por microscopia óptica, esta que nos passa e nos fornece informação principalmente quanto ao formato das inclusões, ao tamanho delas, e também pelo microscópico, pelo MEV, né, o microscópico eletrônico de varredura. Esse é aquele que nos fornece um gráfico de picos, onde é possível identificar os elementos químicos e consequentemente, nos traz a informação das composições químicas. Falando daquilo que eu disse, a escolha do aço 1015, entra na relação de que quanto menor é o teor final de carbono que a gente deseja obter num aço líquido, mais ele nos gera oxigênio durante esse processo. Então, o mais interessante é aí da gente fazer essa análise desse processo de desoxidação. Falando um pouco dos resultados, né? O tempo de tratamento do aço no forno foi de aproximadamente, podemos colocar de 2 horas e meia, né? Esse refino foi observado, então, desde o momento do vazamento, lá do convertedor para o forno panela, e a desoxidação iniciou com a adição do alumínio, do vazamento até o lingotamento. Todo aquele processo que tínhamos destacado a imagem anterior, e agora ela retorna aqui no canto direito superior da apresentação. E todos os resultados obtidos foram colhidos, e com isso geraram-se algumas tabelas e algumas imagens para que depois fosse debatido e chegado à conclusão do artigo. Eu vou passar para o Gustavo apresentar um pouco aí sobre a tabela e sobre as imagens. Então, aqui mostrando brevemente algumas tabelinhas que mostram aqui alguns elementos que estão listados em porcentagem de cada inclusão, né? É possível ver as imagens a mais à direita, que estão de acordo com a tabela lado, né? Vale destacar que só após a 8ª amostra que a gente pôde ver inclusões mais menores, né, abaixo de 30 micrômetros, que era o que eles pretendiam, né? Então, foi passado um longo processo até eles conseguirem esse objetivo. Pode passar. Aqui a amostra 5, 6, basicamente mostrando ali, né, a composição em peso de cada elemento
E o tamanho da inclusão, né? E cada figura está de acordo ali com... Cada figura está de acordo com o correspondente na tabela ao lado. Então, passando a mostra 8 ali, que é possível ver que a gente conseguiu tamanhos menores, né? Abaixo de 30 micrômetros, né? Pode passar. Falando então ainda dos resultados e discussões, né? Então, o tempo aí do tratamento foi de aproximadamente as 2 horas e meia, como eu já mencionado, para que se garantisse a flotação de todas as inclusões que eram maiores do que os 25 micrômetros, aquele objetivo apresentado no início. A gente pode ver que ainda, voltando aqui na amostra 7, né, que o Fórmula apresentou, por exemplo, se a gente olhar para a figura B dessa amostra 7, aquela amostra, aquela inclusão redonda, segundo a tabela, ela tem um tamanho de 450 micrômetros. Então, a gente só conseguiu chegar no objetivo final na amostra 8, onde a gente teve todos os tamanhos inferiores, né? Então, com isso, no artigo é apresentado ali que, de acordo com a literatura, após 30 minutos do aço no forno, somente inclusões menores que 30 micrômetros iriam permanecer ali no aço líquido. Só que a gente vê que na prática não é isso que acontece, né? Foram necessárias, vamos dizer, 2 horas e meia, 3 horas, para que a gente tivesse a flotação de todas as inclusões acima de 25 micrômetros. Então, o controle dos elementos químicos e da composição da escória, ele é muito necessário para que tu consiga ter o controle da quantidade, tamanho e composição e, consequentemente, a redução das inclusões. Então, prof, estamos com o tempo um pouco em cima do laço aí, né? A gente pede desculpa se tardar um pouco também a apresentação. Que conclusões a gente chega, né? É possível visualizar que com o aumento global aí do consumo do aço, entende-se que teve que ser aumentado o critério, né, o conceito de qualidade, entre aspas, ali subir a régua. Então, antigamente, existiam aços e que não tinham tanta qualidade, tanto refino como se tem hoje. E isso tende a evoluir cada vez mais, né? Então, botamos a conclusão principal ali do artigo também, né? O tempo necessário para flotar todas as inclusões foi de aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas, né? O que fugia totalmente das informações teóricas que a pessoa que é o Marcelino ali, né, e outros colegas que fizeram esse artigo tinham, e a coleta e análise de amostras, ela torna-se fundamental nos processos siderúrgicos, como a gente pode ver, porque é possível tu observar o comportamento, o tamanho das composições e das inclusões, e conseguir refinar cada vez mais as propriedades do aço, né? Então, eu acho que, em nome meu e do Gustavo, a gente agradece, deixamos aqui algumas referências utilizadas, agradecemos a atenção, né? E, novamente, tentamos... é um tema muito vasto que a gente poderia se aprofundar muito mais, já estouramos o tempo aqui, né? Mas a gente tentou conciliar o máximo possível que a gente conseguisse trazer o artigo proposto e o conteúdo não tornar de uma forma maçante e conseguir linkar com tudo que foi abordado na aula de termodinâmica. E como o Gustavo mencionou, conforme estava entrando no conteúdo, a gente consegue relacionar até com outras disciplinas aí do nosso curso, o que eu acho que é bem esse o objetivo principal da elaboração de um seminário. Então, da minha parte, prof, boa noite. Boa noite, prof. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Então, finalizamos e obrigado.